A apostasia é o abandono ou a renúncia da fé cristã. Sem dúvidas, é o maior sinal dos últimos tempos. Nós vemos Jesus falando sobre isso no seu discurso escatológico em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 10. Jesus afirma que o tempo do fim seria marcado por muitas traições e grandes escândalos. Esse é um assunto muito sério que precisa ser ensinado dentro das igrejas. Mas por quê? Porque a apostasia é algo que acontece no meio dos crentes, já que ocorre no coração e não vem de fora. São muitas as razões para isso. Existem muitos fatores que levam um cristão a apostatar, pois negar a fé significa negar a Cristo, sua divindade e sua encarnação. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo 4:1, afirmando que essas pessoas seguiriam falsos mestres e doutrinas de demônios. Isso demonstra que a apostasia é um movimento satânico que aconteceria nos últimos dias. A insatisfação e as decepções na vida cristã também contribuem para isso. Mas isso não é tudo. Existem muitas razões e precisamos estar conscientes delas. Os líderes precisam conscientizar, esclarecer e observar aqueles que demonstram tendências a ouvir doutrinas enganosas. É possível identificar, tratar e cuidar dessas ovelhas, principalmente aquelas que gostam de ouvir ensinos mais frouxos. Isso é muito importante, pois uma das razões para a apostasia é justamente a falta de liderança que exerça cuidado, ensino e que mostre aos cristãos as bases do Evangelho. Sabemos que a salvação é pela fé em Jesus, mas muitas doutrinas têm invadido as igrejas, seduzindo cristãos com pouco conhecimento bíblico, levando-os a cair nesse engano e a abandonar a Cristo. Quanto mais a verdade for exposta por meio da palavra de Deus, na abordagem da evangelização, mais convicta será a fé dessas pessoas e mais base terão para resistir nos momentos de angústia e aflição. A responsabilidade é sempre pessoal, mas também recai sobre aqueles que lideram o corpo de Cristo. É importante ensinar os irmãos a identificar comportamentos que podem levar à apostasia por influências malignas. Em 2 Pedro 2,20, lemos sobre a gravidade da apostasia. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pedro está falando que essas pessoas não caíram em pecado comum, mas retornaram às práticas e corrupções do passado, negando a fé que antes professavam. Esse último estado é pior do que o anterior. O texto deixa claro que a apostasia pode alcançar até mesmo aqueles que têm grande conhecimento bíblico. O mundo já está preparado para aceitar o homem do pecado, que é o anticristo, e aqueles que apostataram da fé estarão prontos para servi-lo. Antes que esse homem chegue, o mistério da iniquidade já está operando intensamente na terra. Muitos têm negado a Cristo e seguido doutrinas que perseguem a igreja do Senhor. Alguns desses apóstatas continuam dentro das igrejas, trabalhando contra o corpo de Cristo, fechando ministérios e igrejas. Por isso, a conscientização e o ensino da palavra de Deus são essenciais. Promover seminários para explicar detalhadamente os assuntos espirituais, o evangelho, o tempo do fim é muito importante. Quanto mais conhecimento bíblico os cristãos tiverem e maior for o relacionamento deles com Cristo, menores serão as chances de abandonarem a fé cristã. Em Hebreus 6,4, vemos que a pessoa que nega a fé está definindo sua eternidade, crucificando novamente a Cristo, expondo a ignomínia. Isso é algo extremamente perigoso, pois a pessoa que apostata da fé está negando a divindade do Filho de Deus e a centralidade da fé cristã. Negar a fé significa negar o próprio Filho de Deus. Antes do arrebatamento haverá um tempo de grande apostasia que preparará o cenário para a manifestação do homem do pecado. Sabemos quem ele é, aquele que trará mensagens de paz e segurança a este mundo. Já haverá nos corações das pessoas um desejo de rejeitar as doutrinas de Cristo para a sua igreja, e elas começarão a dar ouvidos a falsos ensinos. O objetivo de muitos apóstatas é mudar a forma da igreja. Muitos deles ainda estão dentro das igrejas, pois ao negarem a fé em Jesus, começam a ouvir fábulas e a servir heresias ou seitas. Essas pessoas se empenham em destruir o que Cristo determinou para a sua igreja. Eles são chamados de falsos irmãos, infiltrados no meio da comunidade cristã.
Eles têm um objetivo: fechar igrejas e roubar a fé dos corações. Normalmente, esses indivíduos buscam posições de destaque para manipular por meio de forças espirituais ocultas e malignas a forma da igreja. Em 1 Coríntios 5,11 vemos o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tal nem ainda comais. A igreja precisa fazer uma separação necessária com aqueles que desejam manchar a noiva de Cristo, e isto requer posicionamento. Avalie-se a si mesmo. Examine as raízes de sua fé. Veja se estão verdadeiramente firmadas em Cristo. Identifique se há algo dentro de você que se inclina a outros tipos de ensino e assuntos que não condizem com as doutrinas da Palavra de Deus. Faça essa autoavaliação e contribua na vida daqueles que estão se desviando do caminho da verdade. Leve essas pessoas ao conhecimento sobre a apostasia, esse caminho sem volta tão perigoso, que levará muitos ao castigo eterno por terem negado e abandonado a salvação em Cristo Jesus.